Aqui está, senhores espectadores, uma família completa. Marido, mulher e 3 filhos. 2 homens e uma rapariga. É assim. O senhor está bem disposto? Estou sim. Estou muito bem disposto. Vamos então para o Vale do Limpopo, não é verdade, sim senhor? De onde é natural? São Pedro Valdeconde. E qual era a sua vida lá? O que é que o senhor fazia? Jornaleiro. Jornaleiro? Trabalhar no campo. Trabalhador no campo. E o que é que vai fazer para o Limpopo? Trabalhar no campo. Trabalhar no campo, sim senhor. No campo. É a primeira vez que anda de avião, claro. É assim. E não tem medo? Não tenho medo nenhum. Mas toda a gente anda de avião, não é verdade? Não ia lá. É experimentar uma coisa nova. Uma coisa nova. Aqui, Portugal, Moçambique. Este é o programa A Voz de Moçambique. This is Lorenzo Marx Radio for non-stop happy listening for 24 hours right around the clock. Dit is Lorenzo Marx voor aangename luistergenot wat vanaf Portugal Moçambique uitzendt. Lourenço Marques, quem te deixa a cidade, que veneno não sei lhe dar, só sei que traz. Havia uma mescla de culturas, de religiões, de maneiras de estar, de vestuário. Por exemplo, nós na rua encontrávamos pessoas vestidas das mais variadas maneiras, os charis, aquelas cabaias chinesas, aquilo tudo. Tudo isso deu sempre um espírito de uma terra diferente. Na África do Sul havia o apartheid instituído. Em Moçambique não havia apartheid. Só que havia era a barreira invisível. De um lado havia a minoria branca, do outro lado havia a maioria negra. A primeira ideia que deve existir é que Moçambique é uma construção teórica e geográfica dos portugueses. Moçambique não existe e não há nenhum povo que se chame um povo moçambicano. É um território que tem um comprimento que leva aqui da antiga capital e da antiga e atual capital do Maputo à fronteira norte, são cerca de 3.000 quilómetros. É mais ou menos a mesma distância entre Lisboa e Berlim. A grande massa da minoria branca está localizada no sul, do centro para baixo. Dali para cima era a ocupação através do funcionalismo público, o posto administrativo, o posto sanitário, o posto do Correios, mas aquilo tudo, e as chamadas cantinas do mato. Digamos que era uma terra de ninguém, com muito pouca presença de colónios europeus e com pouquíssimas ou nenhumas infraestruturas, sejam estradas, caminhos de ferro, pontes, pistas de aviação e localidades. Praticamente ali não existia quase nada, era no interior, ali em contato com a Tanzânia e com o Malawi, era lá no fim do mundo, sei lá, 3.000 quilómetros da capital e a 2.000, quase 2.000 e tal da costa, de modo que eu caí ali num sertão. A causa da guerra ter começado no norte de Moçambique deriva do facto dos macondes terem a capacidade para lutar, deriva ainda de uma causa próxima, que é a violência que foi exercida sobre eles, com a obrigatoriedade de eles passarem a pagar a água, que para povos africanos é um bem natural, que ninguém deveria pagar, e por outro lado, pelo facto de, nos anos 60, no final dos anos 50, se terem instituído uma monocultura de algodão no norte de Moçambique, o que obrigou os macondes a terem que cultivar algodão, a constituir cooperativas, acrescendo ainda que o algodão que era produzido por maconde era extremamente mal pago e eles eram muitas vezes ludibriados, quer nos preços, quer depois nos pesos. Havia a palmatoada, assisti, felizmente consegui parar aquilo, 100 indivíduos alinhados a apanhar uma para palmatoada, cada um. Perguntei o que era aquilo, eram os que se recusavam a fazer algodão, portanto obrigá-los a fazer algodão à força. Os vários grupos nacionalistas moçambicanos, onde estava a UNDNAM, a Coremo, a MANU, sob a égide do Dr. Eduardo Mondlane, que era um professor nascido em Moçambique, mas que trabalhava nas Nações Unidas em Nova Iorque, digamos então, com o beneplácito e o esforço da Tanzânia, que estes grupos se vão reunir em Dar es Salaam para dar origem a um movimento, a uma frente, que é a Frelimo, que passa a conduzir a luta anticolonial em Moçambique. Havia algo que me parece que estava ainda muito associado à ideologia do regime e que se traduzia num enorme desprezo
pelas capacidades intelectuais dos negros de conduzirem operações concertadas e de atingirem objetivos a que se propusessem. E daí que quer os militares, quer as autoridades administrativas coloniais deixaram todo o norte completamente ao abandono. Eu, quando fui para Moçambique, levava a ideia de que Moçambique é uma parte integrante de Portugal, Lune, de Timor, do Minho a Timor, enfim, era essa a ideia que eu levava. A ideia da unidade nacional igual do Minho a Timor era muito sedutora, mesmo para alguns espíritos da oposição portuguesa. Em breve acabei por verificar que isso não correspondia a uma realidade objetiva. Angola e Moçambique eram zonas de influência portuguesa, de expressão portuguesa, mas não eram Portugal. A Inglaterra já tinha perdido as colónias, a França já tinha perdido as colónias, a Bélgica já tinha perdido as colónias, a Holanda também. Quase todos os países tinham descolonizado, nós não ficávamos para a amostra, como é óbvio, contra a corrente da civilização. Só o Salazar é que não viu isso. Os homens marcham para climas inóspitos e terras distantes a cumprir o seu dever, o dever que lhes é ditado pelo coração e pelo fio de fé e patriotismo que os ilumina. Numa mão um livro, uma arma na outra. Os estudantes de Portugal depositam em Vossa Excelência a fazenda e a vida, e fazem-no com a alegria transcendente de que não cumprem apenas o seu dever, mas exercitam acima de tudo um direito sagrado. Moçambique é a última das grandes colónias portuguesas onde a guerra se inicia. Ela inicia-se em 1964, no norte de Moçambique, em Moeda. Para quem esteve em Moçambique, digamos, era a placa diretora da guerra. Lá que estava um assado de batalhão, um subsector, um aeródromo de base, tudo o apoio logístico, a única unidade de blindados que lá havia, etc. Portanto, tudo girava ali à volta daquela base, porque era realmente um ponto de encontro de linhas de comunicações e as coisas circulavam todas de lá e para lá. Não é de altar da guerra, que nós chamávamos de altar da guerra, porque por aquilo ser um planalto e haver guerra a sério, como nós chamávamos, houve uma altura que não havia saída nenhuma que não tivéssemos ou mortos ou feridos. Ou havia de ser as emboscadas, ou havia de ser as minas, que era um perigo também, e era um sentinela barato que o inimigo tinha. E digamos que há uma fase inicial de ocupação do terreno expedita, colocar forças no norte o mais rapidamente possível. Mas quando nós lá chegámos, a gente, portanto, o que é que a gente sabia de guerra? Não sabíamos absolutamente nada. Ao fim de um ano é que nós começámos a saber o que é que era a guerra. Aquela guerra, que aquilo era uma guerra de brincar às escondidas. Eu, quando fui para a tropa, até posso lhe dizer que se eu não fosse para a guerra, provavelmente sentir-me menos capaz do que os outros, que estava no nosso espírito um estado latente de ir